Olá, graça e paz. Este é o canal Deus e Envolvimento Pessoal. Um canal que vem para abençoar a sua vida, falar de desenvolvimento humano à luz e na ótica da palavra de Deus. Como eu sempre costumo falar, antes do início do vídeo, curta, compartilhe, interaja com o vídeo para que o YouTube entenda a relevância do vídeo, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Então, faça a tua parte, contribua, comente, compartilhe esse vídeo, se você acha que esses vídeos têm abençoado a tua vida. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma mensagem, talvez uma das mais populares textos bíblicos, que é a oração do Pai Nosso, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e também no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, onde o Senhor Jesus ele trata da oração padrão, da oração que a maneira correta de adorar, uma ortodoxia, né, como diriam os teólogos, uma adoração feita de forma correta. Mas o que me chama a atenção é que muitas das vezes o Pai Nosso ele é tido como culturalmente, dentro da cultura cristã, como uma oração simples de repetição, né, como se fosse um mantra, uma reza. Eu me lembro quando era garoto e mesmo na adolescência, jogando futebol, a gente fazia aqueles círculos, né, e rezava uma Ave Maria e um Pai Nosso, né, repetindo a forma como ele está escrito. Mas Jesus ele fala em Mateus capítulo 6 que quando orardes, algumas versões falam não seja como os incrédulos, mas a versão que eu prefiro dizer é que fala não seja como os pagãos. Afinal de contas, o incrédulo é aquele que não crê ou que não tem fé, né? Não faz sentido ele fazer uma oração. Então ele diz ali no texto que quando orares não seja como os pagãos que acreditam que pelo muito repetir serão ouvidos. Então, na verdade, a oração do Pai Nosso ela é um template, um modelo. É uma forma de adoração, um modelo a seguir, como se fosse um script de como se chegar a Deus, né? Na linguagem do povo hoje em dia, desse pessoal de PNL ou de coach, é como se Jesus estivesse liberando um código ali, né? Pra gente, até hoje, vocês têm orado de forma errada. Eu vou trazer para vocês um modelo de qual é a oração que se chega a Deus. Mas na temática não é sobre a oração do Pai Nosso em si que eu gostaria de falar, mas sim do versículo 11 do capítulo 6 de Mateus, que fala sobre o pão nosso de cada dia. Se nós entendermos de forma literal, é claro que Jesus ali está falando sobre o sustento, sobre o alimento, sobre a provisão, sobre o sustento material que nós devemos ter, né? O texto, ele literalmente ele é preso a isso, ao sustento material. Mas se nós meditarmos mais profundamente, nós vamos ver que esse pão nosso de cada dia, ele não se trata somente do pão como alimento para nos prover, para nos dar energia, mas e sim do próprio Cristo. Porque outrora as pessoas mesmo perguntam para ele, mas com que sinal você faz isto? Porque até então os judeus sempre associavam a operação de Deus a sinais, porque eles estavam presos à lei. E uma das características do ministério de Moisés era justamente o que? Deus usa ele com sinais. E Jesus, vendo isso, ele fala, vossos pais, ou seja, vossos descendentes, comeram do maná, mas eles pereceram. Essa geração ele já morreu, mesmo que eles comeram o maná. Para quem não tem familiaridade com a Bíblia, o maná, no Antigo Testamento,
Quando o povo de Israel eles estavam no deserto, Deus ele provia uma espécie de pão. E esse pão também era diário. Se as pessoas guardassem para comer no outro dia, ele apodrecia, simbolizando a dependência diária de Deus. Mas quando Jesus ele fala, eu sou o verdadeiro pão, Moisés te deu para vocês o maná, mas essa geração comeu o maná e já pereceu. Mas eu sou o próprio pão da vida. Aquele que me consumir, ele terá a vida eterna. Então, trazendo esse pão nosso de cada dia, o que na verdade Cristo está querendo dizer é que nós tenhamos esse contato diário com Ele, se alimente diariamente com Ele, busque Ele diariamente, pois Ele mesmo, em outro texto, na tentação, Ele próprio responde a Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda aquela palavra que procede da boca de Deus. E quem é a própria palavra, senão o próprio Verbo vivo, Cristo, que vive em nós? É como se Ele quisesse te dizer, pessoal, eu estou aqui, eu quero estar com vocês. Tanto que na Santa Ceia, qual que foi a palavra que Jesus disse, simbolizando o corpo dele como um pão? Eu desejei muito tomar essa ceia convosco. Eu desejei muito estar aqui. Eu desejei muito me partilhar a vocês. Eu desejei muito me doar a vocês. Eu desejei muito me sacrificar para alimentar a vida espiritual de vocês. Então valorizem isso. Eu quero estar aqui diariamente. A última palavra que Jesus deixa é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação deste século. Ele quer esse nosso diário. É o Deus além do culto. É o Deus do cotidiano. É o pão verdadeiro. Outro dia, uma ex-colega de trabalho em viagem, ela estava mostrando a rotina da viagem dela, e me chama a atenção, né, quando ela posta uma foto de um pão. E eu falo, cara, de todas as diferenças que você está me mostrando com pão, né, em qualquer lugar tem o pão. Porque é um dos alimentos mais acessíveis, mais práticos de fazer. Assim como Cristo. Cristo, ele é acessível. É isso que simboliza o rasgar do véu. É como se falasse, acabou a burocracia. Você não precisa necessariamente de um padre, de um pastor, de um líder religioso, de um papa para chegar a Deus. Mas você precisa do intermediário. O pão que dá vida, que dá acesso ao Pai. Como diz aquele corinho, eu quero te adorar não apenas no átrio, nem no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Me leva à sala do trono, pelo santo, novo e vivo caminho, que é Cristo. Esse mesmo Cristo que fala em Apocalipse, eis que eu estou à porta. Não fala eis que eu estive ou eis que eu estarei. Fala eis que eu estou à porta. E aquele que abrir eu vou habitar. Convide Jesus para o seu dia a dia. Convide Jesus para a sua rotina. Convide Jesus para além dos cultos. Convide Jesus para além dos louvores. Para além dos podcasts que você assiste. Para além das pregações. Convide Ele para o seu cotidiano. Eu me lembro que uma certa feita eu trabalhava de vigilante, contar um testemunho, e eu fazia na época o Kumon. Eu trabalhava à noite na Petrobras, de vigilante, de guarda, e fazia o Kumon. E os japoneses ali, eles são muito rigorosos com o horário. E eu me lembro que na época, como eu treinava, todo dia eu me pesava na balança. Eu tirava o coldre, né, o armamento para subir numa balança. E nesse dia, eu deixei minha carteira. E quando eu saio da empresa, estou me dirigindo ao ponto de ônibus, eu lembro. Falei, nossa, né? Era uma burocracia muito grande para entrar na Petrobras de volta. E eu já tinha acabado meu turno. Aí eu pensei várias coisas, sei lá, chegar, me desanimar. Mas aí eu tive aquela questão que eu achava até meio clichê. Não, eu só vou adorar. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
E aí comecei a louvar, a adorar. Fui lá, voltei, peguei minha carteira e retorno para o ponto de ônibus. Quando eu chego no ponto de ônibus, isso era do ano de 2006, não tinha Uber, não tinha nada disso na época. E aí vem um taxista e fala: olha, quem está indo para o centro que eu estou fazendo baldeação. E aí ele me deixou, para resumir a história, na porta do curso, e eu cheguei mais cedo do que comumente eu chegasse. Mesmo se eu estivesse pegando um ônibus mais cedo, eu não chegava naquele horário. Então, para mim, é uma questão real de Deus. Ele se preocupa com o seu cotidiano. Deus, ele não só se preocupa com o servo, com o teu ministério, ele também se preocupa com o amigo. Deus, ele se preocupa com você no trabalho, com as suas questões. Ele não está ausente, né? A Bíblia fala que ele está sentado no céu, mas no alto e sublime trono. Mas ele também está aqui com os quebrantados, com os contritos, com aqueles que clamam a ele. Então, ei, meu querido, minha querida, Deus, ele quer fazer parte do teu cotidiano. Nós vemos o caso de Elias, né? Que Deus permite que ele veja um vento forte, um terremoto e fogo, mas fala que Deus não estava no meio de nenhum deles. Mas de repente, como que numa brisa suave, Deus fala a Elias mansamente. Ei, meu irmão, Deus, ele usa profeta, ele usa a palavra, ele usa pregadores, mas Deus não é só um Deus de ministério. Deus não é um Deus que quer te usar apenas como servo. Jesus, ele fala para os discípulos: vai vir tempo que eu não vou mais chamar de servo, porque o servo com o Senhor é só uma relação de empregado e patrão. Não há confidência, não há intimidade, há relação profissional. Mas vai vir um tempo que eu vou chamar de amigo, porque para o amigo eu confidencio as melhores coisas. Para o amigo eu me revelo como eu sou. Para o amigo eu dou toda a intimidade. Quando Miriam e Arão questionam Moisés, falam: se Moisés é profeta, nós também somos. Se Deus opera sinal, um milagre com Moisés, opera entre nós também. Mas como Deus responde: não, mas com vocês eu uso, né, como se falasse isso, mas com Moisés eu falo face a face, porque Moisés é meu amigo. Moisés não é somente um servo, Moisés, ele vai muito além dessa relação. Então esse é o nosso Deus, né? É um Deus vivo, um Deus que quer se relacionar. Muitas das vezes o inimigo, ele nos cega, fala: não, deixa Deus lá, Deus tem muita coisa importante para resolver. Não, meu amigo, mas Deus, é claro que a priori sempre é resgatar, te santificar, mas Deus se importa se você trazer ele para o seu dia a dia. Eu me lembro de um amigo oculto que eu participei no início da minha fé. Eu não conhecia a pessoa e eu orei para dar um simples presente de amigo oculto. E eu me lembro que eu dei um CD para esse rapaz, nunca tinha visto a cantora, e esse rapaz na época louvava, não conhecia, mas depois ele começou a louvar, cantar playback dessa cantora, e ele falou que era a melhor cantora que ele tinha conhecido. Então são coisas que, né, por isso que Jesus, ele fala: sem mim nada podeis fazer. O caso de Pedro, né, quando se afoga, eu sempre medito: se Pedro era pescador, com certeza ele sabia orar, sabia nadar, desculpa. Se ele era pescador, com certeza ele sabia nadar. Mas por que ele pediu socorro para Jesus? Porque com certeza, quando mais nós andamos com Deus, mais dependente nós ficamos. Por isso que Jesus diz: pois sem mim nada consegues fazer. Então entregue o seu dia, entregue o seu cotidiano, entregue os seus sonhos, entregue tudo na mão do Senhor. Ele quer ser o seu amigo. As pessoas aí fora falam do amigo imaginário, né, das crianças. Deus não é um amigo imaginário, ele é um amigo invisível, mas que ele te ouve, que ele te responde. Quantas das vezes, às vezes você está no seu quarto pensando em algo, você vai na igreja, Deus usa um vaso, fala: aquele dia que você estava assim, 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 eu tinha te visto. Aquele livramento que aconteceu no dia assim, assim, lá eu estava contigo. Quer dizer, um Deus que vê tudo, um Deus que sabe de tudo. Chame a atenção de Deus, meu querido, minha querida. Traga Deus para o seu cotidiano.
Traga Deus para além de um culto. A relação com Deus não termina quando acaba um culto. Não termina quando acaba um louvor. Não termina num domingo, não termina numa quarta, não termina numa terça. Não se encerra depois de uma bênção apostólica. Ele continua conosco todos os dias, todo momento. Não só na questão ministerial. Meu querido, minha querida, traga Deus para o seu cotidiano. Que o pão verdadeiro, ele seja a cada dia. Nós tenhamos fome, sede e venhamos nos nutrir deste pão diariamente. Venhamos buscar a amizade. Venhamos buscar Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque o que Ele tinha, se hoje Deus nos levasse sem nada nessa terra, Ele já teria nos dado tudo, que é a tua vida, em favor de muitos. E quem são esses muitos? Aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.